aí. Boa tarde, bom dia, Vanderlei, tudo bem? Consegue me ouvir legal? Oi, Felipe. Bom dia, boa tarde para todos. Consigo ouvir sim, já estou aqui à disposição. Acho que o celular estava um pouco nervoso, igual eu, mas está tudo certo. Estamos conectados aí e à disposição Legal, de todos. maravilha. Então tá. Agradecemos a todos que estão participando desta live conosco. É um grande prazer estar com vocês neste bate-papo aqui da EMED, onde o tema é insights para a sua clínica. Então, como comentei, hoje temos um convidado muito especial, onde a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas em clínicas médicas e consultórios. E é um prazer ter cada um de vocês aqui. Nós já estamos com mais de 50 pessoas ao vivo conosco, é um número muito bacana. Então, como eu comentei ali no início, não esqueçam de enviar suas perguntas que iremos responder no último bloco da nossa conversa. Para começar, gostaria então de apresentar o nosso convidado especial, Vanderlei Rodrigues. Ele é o gerente administrativo da rede de clínicas Oftalmomed, no estado de São Paulo. Vanderlei, poderia nos contar um pouquinho da sua experiência, seu trabalho? Fique à vontade para nós lhe conhecermos melhor. Vamos lá, como você falou, né? Meu nome é Vanderlei, eu trabalho na área de clínicas e na área hospitalar, digamos assim, né? Na área da saúde. Um pouco mais de 12 anos e a minha trajetória, a minha formação de administração. Eu tive a oportunidade, um tempo atrás, de fazer uma extensão, um complemento em recursos humanos, e depois me surgiu a oportunidade de fazer um MBA em administração hospitalar. E assim eu fiz, né? Como eu disse, eu tenho 12 anos na área da saúde e 6 anos, meus últimos 6 anos foram dedicados ao Oftalmomed. E o que eu posso contribuir é a nossa formação, né? A formação literária, digamos assim, a nossa formação escolar, alinhado à parte prática, à operação, ela contribui muito com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento e para a gente ganhar alguns gaps para resolver os problemas do dia a dia, os problemas que aparecem. Às vezes a gente fica inseguro com uma determinada situação, a gente acha que é difícil, mas acredito que a experiência alinhado à literatura, à nossa educação escolar, ela nos ajuda a enfrentar algumas dificuldades que vai se tornando simples, ou a gente tem um comportamento, mesmo que esteja pegando fogo por trás, a gente tem um comportamento que ela seja mais simples a solução, entendeu? Então, eu acho que é tudo agregado, é difícil fugir. Tem que ter o alinhamento estrutural, aquela base, e tem que ter a parte prática também para ajudar a facilitar o nosso dia a dia. Legal, então, Vanderlei. Muito obrigado por trazer, né, por fazer a gente conhecer um pouquinho melhor a sua trajetória, a sua história, a sua pessoa. E, Vanderlei, então, para a gente dar seguimento ao nosso assunto, a gente vai abordar aqui 5 tópicos. Vamos, de forma assim muito clara, muito objetiva, creio eu que vai ser bem importante, bem interessante para todos que estão assistindo, um conteúdo riquíssimo. E vamos iniciar então. Bom, primeiro ponto, tá? Primeiro tópico que eu gostaria de estar aqui tratando com você é referente à melhoria da eficiência no controle de despesas. Então, para começar, por exemplo, Vanderlei, tem uma pergunta aqui que foi separada para você. Como podemos priorizar os cortes de gastos sem comprometer a qualidade dos serviços prestados? Olha, essa é uma pergunta que faz parte do nosso dia a dia, né, Felipe? A gente fala assim, a gente começou a falar no início do nosso bate-papo, que são problemas ou são soluções financeiras, né? Mas tudo parte do início do operacional. Quando a gente tem ali alguns cuidados com a parte de entregas, com a parte de atrasos no pré-faturamento, por exemplo, se a gente tem uma clínica muito grande,
que demanda muito serviço dentro do escritório, se a gente monta um pré-faturamento otimizando os atrasos na ponta, isso facilita na entrega no final, né? E isso ajuda bastante. A gente tem também a parte de prevenção, uma que é extremamente custoso, é a parte operacional de equipamentos. Quando a gente consegue fazer alguma coisa de prevenção, isso lá no final otimiza bastante, faz com que a gente não gaste muito com a troca de equipamento, alguma peça que é muito caro, ou até a parada desse equipamento atrapalhando a sua operação, né? E assim, mais diretamente falando, uma das coisas que a gente precisa mesmo acompanhar é a análise de custo de todas as áreas, né? De todas as áreas que a gente tem dentro da clínica, porque isso afeta diretamente a qualidade dos serviços. Por exemplo, na ponta, o atendimento, onde a gente consegue otimizar não a mão de obra, digamos assim, orgânica de um funcionário em si, mas a gente tem, por exemplo, a implantação de um chatbox que nos ajuda na marcação de consulta. Por que, cara, que eu falo isso? Tanto a clínica como qualquer casa de saúde, ela trabalha com a percepção do paciente. Você pode ter tudo funcionando corretamente, desde o agendamento, desde a recepção, desde o atendimento médico, mas a percepção do paciente ela é muito difícil de mensurar. É algo que não é palpável. Então, muitas vezes, por exemplo, você acerta em tudo, mas o cafezinho ficou frio, tudo que você fez certo, ele atrapalha, entendeu? Então, essa é onde muitas vezes a gente erra. A gente fala de corte de gastos, a gente fala de redução de custos, mas até que ponto aquele corte na diminuição do café, ou tirar o café, ou alguma coisa que você deixou de fazer, ou tirou do chatbox, vai impactar na percepção do paciente. Aí você acha que está reduzindo o custo, mas automaticamente você está passando uma percepção para o seu paciente que deixou de atender ele e alguma coisa é impactante. Para você ter uma ideia, teve uma vez eu entrei numa clínica de estética e o cheiro, o cheiro da clínica era muito gostoso. Então aquilo me chamou a atenção e ficou no meu consciente e eu sempre lembro de alguma coisa diferente que me impactou. Então assim, como que a gente fala em cortar custos se alguma coisa impacta de certa forma, né? Assim, os clientes, quando eu falo impacto, a gente tem que pensar que os clientes é como os dedos das mãos, um diferente do outro, eles são impactados de diferentes formas. Então, quando a gente fala em cortar, a gente tem que pensar bem se aquilo não vai fazer falta. E um termômetro legal é ouvir os funcionários, é você ouvir na ponta o que é bom, o que é ruim, porque muitas vezes eles têm a resposta de muitos problemas nossos e a gente fica dentro do escritório, rodado de reuniões e reuniões, tentando achar uma solução, mas uma simples pergunta para o cara da ponta, ele resolve o nosso problema, entendeu? E Vanderlei, né, dando seguimento, né, a próxima pergunta que eu vou te fazer, ela está completamente vinculada a essa primeira, que é o seguinte: melhoria da eficiência no controle de despesas, né, dando seguimento. A pergunta é: que medidas práticas as clínicas podem adotar para melhorar a eficiência no controle de despesas? Olha, eu adotaria, assim, a gente rever, renegociar os contratos já existentes, para a gente tentar entender se a gente consegue uma condição melhor com o fornecedor que já está, olhando também o mercado para outros fornecedores, porque aí a gente tem bagagem para conversar com o fornecedor existente uma possibilidade de melhoria naquele contrato. Se não chegarmos numa condição favorável, sem ter que trocar, não tem jeito, a gente precisa olhar o mercado lá fora. Mas os fornecedores que correm com a gente no dia a dia, muitas vezes, eles conseguem chegar no valor estabelecido ali, achando uma métrica que fica bom para todo mundo, né? Outra coisa legal que ajuda é a padronização de processos. Quando a gente tem o nosso processo começo, meio e fim,
a gente consegue mensurar se ele está certo, se está errado, a gente consegue quantificar, a gente consegue fazer melhorias naquele processo. Mas se a gente não padronizar, a oftalmomédia, por exemplo, ela tem 19 unidades. O que a gente mais procura é ter uma padronização dos nossos trabalhos. Porque se cada unidade trabalhar uma diferente da outra, fica muito difícil, por exemplo, com o back-office, conseguir implementar alguma diretriz, alguma norma que ajude na operação. Então, é muito difícil. A padronização, alinhado à reorganização e negociação dos contratos já existentes, ela ajuda pra caramba. E também, uma das coisas que são as duas perguntas interligadas, é a mão de obra, é os nossos recursos humanos, principalmente da área médica, onde a nossa mão de obra mais cara, a mão de obra mais técnica que a gente tem são os médicos. Então, se a gente tem um alinhamento da nossa agenda médica, se a gente tem um software que nos ajuda a fazer uma gestão muito boa, e a gente consegue alocar a mão de obra diminuindo custos, isso ajuda pra caramba. Por exemplo, principalmente as redes, as clínicas que possuem mais de uma unidade, se a gente consegue colocar uma determinada especialidade, atendendo uma área, pegando uma abrangência de uma área grande, você não precisa ter aquela especialidade, várias outras unidades. Você estando em uma única região, você consegue otimizar o seu custo. E assim a gente vai melhorando, entendeu? Mas a agenda médica, aliado à padronização e aliado à renegociação dos contratos, é onde a gente tem que ter um olhar criterioso e dia a dia, porque ela é dinâmica. Então, assim, tem que ser no dia a dia que a gente consegue alocar a melhor mão de obra, atendendo o melhor fluxo e diminuindo o seu custo. Muito bom, bacana. E vamos para a próxima pergunta. A gente está conseguindo avançar de forma bem bacana, bem produtiva. Então, vamos para a próxima, tá? Que é o seguinte: alternativas para aumentar a receita da clínica. Bom, tu já comentaste, né, a questão de rever os contratos ativos, rever, né, situações, parcerias, coisas nesse sentido, mas além do aumento do número de pacientes, quais outras estratégias podem ser adotadas para aumentar a receita de uma clínica médica? Essa é uma pergunta muito boa, porque a maioria, bastante clínicas, intercorrem sempre no mesmo erro. Por exemplo, uma clínica ela não vive só de consulta. Você precisa agregar valor, precisa agregar serviços, porque você não consegue ganhar o teu cliente. Você trata ele só num segmento primário, que é a consulta, e solta a receita dele para a rua, para os concorrentes. Então, assim, se for uma clínica no segmento de oftalmologia, que é o nosso caso, você precisa criar um centro de diagnóstico propondo para ele um tratamento desde o começo, meio e fim. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a sua prescrição, verificar as necessidades dentro de um rol de exames complementares e, ao mesmo tempo, ele retornando com o mesmo médico. Ele se sente acolhido, ele tem um sentimento de percepção de valor agregado, ele tem um sentimento de cuidado e ele indica você. O que é importante também é isso no ramo da oftalmologia, mas você pega, por exemplo, em clínicas de ortopedia, você coloca terapias manuais, você coloca exames, eles se sentem acolhidos, né? Lá no nosso ramo, que é a oftalmologia, a gente pode incluir também, por exemplo, uma especialidade que tem um cuidado muito legal, que é a oftalmologia, que é a oftalmopediatria. Isso passa para a população um cuidado, isso passa para a família um cuidado, porque aí a gente consegue atender a família, desde uma consulta clínica com um médico clínico, atender a criança e cuidar da família como um todo. A pediatria é muito legal, porque muitas famílias, os pediatras, eles acolhem a família e a criança fica passando a cada 6 meses ou a cada 1 ano diretamente com o mesmo profissional. Ele fica ali 6, 7, 8 anos passando com o mesmo profissional dentro de casa. É como se fosse um médico da família, entendeu? É bacana. Bacana, legal. E no meio de todo esse processo, né, trazendo assim uma concepção, né,
A gente que, né, eu particularmente conheço bastante da rotina da própria oftalmomédia. Eu posso aqui elencar, por exemplo, algo que não custa R$ 1, mas que faz toda a diferença quando todas as vezes que eu entrei em todas as mais de 15 unidades que vocês têm aí por São Paulo, sempre fui muito bem recebido, com simpatia, com um sorriso no rosto. Creio que esses pontos também, né, fazem bastante diferença no dia a dia da clínica, né? Sim, sim. Quer ver? A gente fala assim, igual você colocou, coisas ou ações ou atividades que não custam R$ 1. Se a gente pensar em novos negócios, hoje em dia existe muito aqui em São Paulo o sistema americano, que é o sistema ganha-ganha, onde são empresas de diferentes segmentos que trocam leads e contatos para se ajudar. Isso não custa R$ 1. Basta uma iniciativa, ter a visão do todo, ter a visão de fora e fazer a abordagem correta numa empresa que seja parecida, mas pode ser de segmentos diferentes e que seja leal com seus clientes, leal com a sua atividade, leal com o seu dia a dia. Então, são empresas que a gente gosta de fazer negócios, fazer novos negócios, mas essa troca de leads, ela é muito interessante, não custa R$ 1. E outra, o lead, ele é o bem mais precioso que qualquer empresa quer ter, né? Se a gente pegar, por exemplo, dando exemplo também de outras empresas que eu vejo que faz isso muito bem, pega o Sidney de Oliveira. Hoje ele tem óticas, hoje ele tem clínicas, hoje ele tem... agora ele lançou também Ultra, Odonto Ultra, ou seja, ele vai formando várias clínicas ou várias empresas de segmentos diferentes, mas ao mesmo tempo ele está trocando leads entre elas, entendeu? Tem várias empresas, isso é um modelo americano, tem várias empresas fazendo isso. Isso é interessante, interessantíssimo, porque ajuda todo o grupo a crescer. Entendi, legal. Bom, esse aglomerado de informações, de experiência, de conhecimento... Felipe, Oi? desculpa te interromper. Essa troca de leads entre grupos, você colocando dentro da tua LGPD, solicitando no primeiro contato com o paciente se pode ou não trocar leads de empresas do mesmo grupo, é totalmente possível, porque tem consegue, entendeu? É aquilo que eu falei, tem que ser legal, tem que ser bom para todos os grupos e se ajudarem, entendeu? Entendi, bacana. Bom, dando seguimento para... A gente vai conversando, vai falando, vai se estendendo, né? Mas tá muito bacana. Estamos falando aí de assuntos bem importantes. E um dos pontos aqui que é extremamente relevante é a importância da análise financeira para a tomada de decisões. E aí eu te pergunto, quais são os principais indicadores financeiros que as clínicas devem monitorar regularmente e como interpretar da melhor forma esses dados? Olha, é bem importante a pergunta, ela é pertinente porque a visão financeira como um todo o grupo, desde a operação, com a média administração, digamos assim, os diretores, o CEO da empresa tem que acompanhar de perto, isso é no dia a dia. É no dia a dia, não dá para a gente chegar no final do mês e olhar a gestão financeira. E outra, tem que ter uma sinergia, uma simbiose, onde todo o grupo, toda a cadeia produtiva estejam na mesma sintonia. Por exemplo, fala de redução de custo. Todos precisam saber o que é necessário fazer para reduzir o custo. Mas algumas ações, por exemplo, o ticket médio, é uma métrica importante para a gente entender o comportamento dos nossos clientes, se está bem aceito o que a gente está entregando, se a gente conseguiu atingir aquele valor esperado, entendeu? Porque muitas vezes a gente foca em volume e o ticket médio ele não chega no esperado. Então a gente precisa equilibrar essas situações. A gente tem também o que a gente chama, o que costumam chamar é o CSP, que é o custo de serviço de prestadores, né? Que é o salário da equipe, que é o suprimento, que é o aluguel de equipamento. Se tudo isso está equilibrado, entendeu? Porque hoje na área da saúde é muito
é costume a gente trabalhar com comodato. Muitas vezes o equipamento ele é locado, entendeu? Por exemplo, exames de alta complexidade, até mesmo o serviço de impressão, né? Hoje em dia o pessoal tudo faz outsourcing, eles pegam, vão fazendo, vão trazendo esse serviço para essas empresas para fazer essas impressões e pagando por impressão. Isso tudo ajuda, mas você tem que acompanhar no dia a dia, se está sendo viável, se não está sendo viável. A impressão é muito legal, porque a impressora não está atendendo mais, a impressora começou a ter lentidão, a impressora começou, ou já tem uma nova tecnologia, você liga para a empresa e já vem trocar, sem dor de cabeça nenhuma, entendeu? Tem também uma métrica que é legal, que é a total, que ela é fundamental para garantir e acompanhar as métricas da empresa, né? E Entendi. o financeiro já fica em cima disso. A administração cobrando a operação. Por isso que eu falei, tem que ser uma sinergia do grupo todo. Não dá só para uma área da empresa estar focado numa redução ou focado num aumento de receitas e os demais se não estiverem na mesma sintonia. Não funciona, entendeu? E a gente pode colocar também captação de novos pacientes. Ela é importantíssima você ter ideias, ter ações para captar novos pacientes. A gente acha que é pouco, mas, por exemplo, em 26 dias, captar 10 pacientes por dia, nosso número é absurdo, entendeu? E eu acho assim, o índice que a gente tem diariamente, semanalmente, mensalmente, é o índice de satisfação. Se tudo que você está fazendo, o paciente está compreendendo e enxerga que aquilo é um valor agregado para ele, e se a gente está entregando a solução que ele espera. Porque senão todas as nossas ações ela não faz sentido. Legal. Vanderlei, uma última pergunta aqui para a gente ir encaminhando, né, nosso bate-papo, que está sendo muito bacana. A gente está com mais de 50 pessoas ao vivo nos acompanhando, isso é muito legal, né? Muito obrigado pelo tempo de cada um, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Para nós isso é o que mais tem valor. Pergunta que eu te faço, né? Que ferramentas ou recursos podem auxiliar as clínicas na elaboração e no acompanhamento do seu plano de orçamento, plano de ação? Como você pode nos responder isso? Felipe, primeiramente, eu acho que todas as clínicas, clínicas já médias, ou até clínica pequena mesmo, ela tem que começar com um bom software de gestão para ajudar no dia a dia, quer seja no atendimento, quer seja no controle operacional desse atendimento, quer seja na mensuração desse atendimento, na sua agenda médica, entendeu? No seu controle administrativo, no teu faturamento, no teu financeiro. Isso é extremamente importante, nos ajuda a ter métricas e até mais rápido a informação para a tomada de decisão. Junto com isso, a equipe, principalmente a equipe de back-office, até a operação, eu acredito assim, que todos os níveis dentro do seu segmento, ele precisa ser muito bem treinada. Às vezes a gente tem que identificar onde a gente está. É como se fosse um time de futebol. Às vezes o meio de campo está um pouco mais fraco do que o ataque, do que a sua defesa. Então a gente trazendo essas lições para dentro, a gente tem que equilibrar o treinamento da galera, o treinamento da equipe e investir em capacitação. Todos precisam compreender como é que funcionam as ferramentas que a gente tem e o que a gente espera com elas, né? E às vezes a gente fala em software de gestão, a gente pensa que é algo mais complexo, mas a gente também tem muitas planilhas eletrônicas que facilitam o nosso dia a dia nos controles específicos que a gente tem. Às vezes, você monta uma boa planilha, você consegue acompanhar alguns indicadores que você acha essencial para o seu negócio, entendeu? Então, assim, eu acredito que uma boa planilha eletrônica, planilhas eletrônicas dentro do seu negócio, treinamento e capacitação da equipe, um bom software de gestão e também, se tiver alguma coisa que você queira saber um pouco mais, tratar ou chamar para dentro uma consultoria financeira que nos ajude especificamente a entender como está o nosso negócio e também a abrir leques, né, qual passo dar, se eu vou para frente agora ou se eu seguro um pouco mais.
Até porque, né, Vanderlei, quando aqui a gente está falando, né, de soluções, ferramentas, recursos que podem auxiliar na gestão, né? E você, como você comentou, tendo um sistema de gestão que você confia, e o mais importante de tudo que eu observo, né, principalmente aí no próprio dia a dia da clínica, de uma forma geral, é estar centralizado em um único local todas as informações para que a partir daí tu consiga, né, gerar os teus relatórios, gerar a tua extração de dados, o teu Excel, para que tu consiga ter um melhor controle, um melhor planejamento financeiro, né? E aí eu te pergunto assim, dentro dessa perspectiva de uso de um sistema de gestão, que melhorias assim você viu talvez internamente nos resultados, nas ações, em ter um sistema de gestão centralizado com todas as informações da clínica? Olha, eu tinha comentado lá atrás, a implantação parece pequeno, mas não. Implantando um chatbot, ele é extremamente importante. Você tendo os módulos do teu sistema, principalmente na parte de controles administrativo e financeiro, muito bem implantado, ele ajuda muito. E o que é legal também, que nos auxilia, e o que dá uma ferramenta melhor, até na diminuição de trabalho, ou ligação, ou e-mails, é a entrega de você colocar dentro do teu sistema uma sistemática com login e senha, onde o cliente consiga adentrar e pegar os resultados dos seus exames, isso é muito legal. Por quê? Especificamente, ele extrai o exame e fica com ele, mas o exame dele fica guardado lá. Ele sempre vai lembrar de você e vai lembrar onde fez aquele exame ou teve aquela conduta que o ajudou ele nessa guarda, entendeu? Isso faz fidelizar também os pacientes, né? Nossos pacientes. Então, assim, isso traz, algumas ferramentas traz a facilidade e também traz a solução. O que a gente precisa é capacitar mesmo e fazer com que todos entendam o motivo da qual aquela ferramenta faz parte, por que que ela entrou no grupo e qual a solução ela está entregando. Porque se a pessoa não sabe o porquê de cada coisa, fica muito difícil. Não adianta você ter um software que você só vai pagar por ele e ele não vai te entregar tudo ou você não vai usar a ferramenta em sua totalidade. Isso acaba dificultando também, entendeu? Legal. Bom, Vanderlei, tu falaste aí, né, do chatbot, algo que está sendo implementado aí na clínica, muito importante você ter tocado nesse assunto. Dia 24 de abril, nós vamos estar divulgando ainda mais, mas dia 24 de abril nós vamos fazer um uma live falando do chatbot para clínicas médicas, com insights, com ideias, com ações. Nós vamos ter um profissional aqui também muito qualificado para estar falando sobre isso, então é muito importante você anotar aí também. Dia 24 de abril, nós vamos estar fazendo uma live mais ou menos neste formato, ouvindo quem entende do assunto, fazendo perguntas pontuais, para que nós possamos agregar ainda mais conhecimento para o nosso dia a dia. De qualquer forma, eu agradeço desde já imensamente, Vanderlei. Foi muito bacana. A primeira live nossa, a gente fica um pouco, né, nervoso, mas faz parte. Nota 1000 para ti. Agradeço também as perguntas aqui que foram colocadas no chat. Vamos trabalhar em responder elas no direct, ou talvez gravar um vídeo e trazer maiores informações sobre aquilo que foi questionado. O mais importante é a participação de cada um. Agradeço novamente a Rede Oftalmomed, né, por ceder ali o seu boss para estar aí conosco trazendo esse conhecimento. E Vanderlei, te deixo aí uns 2 minutos aí finais para tu agradecer. Eu que agradeço o convite e poder dividir um pouquinho do nosso dia a dia, dos nossos insights, do que a gente acredita. O nosso grupo é um grupo, a Oftalmomed é um grupo de mais de 40 anos presente nas praças. Hoje a gente tem 19 unidades e esse ano estamos caminhando aí para abrir mais algumas. Estamos nos preparando para isso, estamos criando ferramentas para ajustar o nosso controle da massa, entendeu?
E em nome de toda a diretoria, eu agradeço a participação e o que precisar da gente, estamos aqui à disposição para ajudar. Isso mesmo. E não esqueçam de seguir a EMED no Instagram, EMED_Tecnologia, e também o Instagram da Clínica Oftalmomed no Instagram. Sigam a gente, vamos ter muitos conteúdos de qualidade para todos, então agradeço imensamente o tempo de cada um. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.